O negócio é o seguinte, se eu fosse viver de dividendos, eu começaria nesse mês de outubro por essas 4 ações que a gente vai te apresentar nesse vídeo e, mais importante do que isso, a gente vai comentar o porquê a gente está citando elas. Algo que saiu do éter, da nossa cabeça, e sim é fruto de uma estratégia clara. Agora, comenta aqui quais ações você investiria se você estivesse vivendo de dividendos. Enquanto a gente começa aqui dizendo a primeira, né, que é o WIS. O WIS, corretora de seguro. Ela é uma boa pagadora de dividendos? O que faz essa empresa? Conta aí, Filipão. É uma das principais empresas do setor financeiro aqui do Brasil e por mais que muita gente correlacione ela com o setor de seguros, ela não é como uma seguradora como a Caixa Seguridade, BB Seguridade que a gente conhece. Ela atua, na verdade, através de parceiros seguradoras que ela costuma adquirir participações. Como foi, por exemplo, com o Banco Inter, que ela comprou uma participação ali da corretora de seguros do banco. Além do Banco BMG, que ela fez um movimento muito parecido. Essa empresa aqui tem um payout mínimo de 50%, ou seja, todo o lucro dela, ela divide a metade em dividendos com os acionistas e faz isso de forma anual. Apesar disso, o payout dela nos últimos 2 anos vem superando isso, ficando ali na casa de 51% e agora está com quase 87%. Mas, apesar disso tudo, a WIS soltou uma proposta muito recentemente dizendo que pretende reduzir o payout de 50% atual para 25% e se enquadrar na média do restante do mercado. Mas o fato é que ela distribui dividendos pelo menos 2 vezes por ano, pelo menos foi assim nos últimos anos, em torno de maio e até novembro, dezembro de cada ano. Além disso, essa empresa vem conseguindo aumentar sua receita de forma recorrente, fazendo um gráfico muito bonito, linearmente subindo essa receita, só que com uma certa dificuldade de eficiência. A gente consegue ver isso quando a gente olha para a margem líquida da empresa, que vem caindo desde 2019, ou seja, ela aumenta a receita, mas o lucro não cresce tanto assim, muito de um movimento que está acompanhando todo o setor de seguros aqui no país. E é por motivos assim que nos últimos 12 meses a empresa cai 34% na cotação, e mesmo com o reinvestimento dos proventos, ela cai 32%. Você deve pensar o seguinte, né? Pô, a empresa que estava caindo 34 e os dividendos só corresponderiam a 2. Por que vocês estão citando ela como uma boa pagadora de dividendos? Eu nunca ouvi falar dessa empresa nesse contexto, né? De foco em pagamento de dividendos. E é para isso que a gente vai te explicar a estratégia. Né? Tudo que a gente fala aqui é fruto de uma estratégia matemática que a gente chama de sistemática, né? Uma sistematização de critérios. E no caso, você já vai entender os critérios, mas o que a gente tem aqui com o WIS? Né? Ela tem uma consistência em pagamento de dividendos por pelo menos 7 anos, sim, caindo desde 2019, mas é consistente. E na cotação atual, o dividend yield médio anual dos últimos 3 anos é de 10,5%. Anota aí que esses são os critérios por trás da nossa estratégia que se chama máquina de dividendos. Tem uma pergunta que eu vou responder e um aviso que eu vou trazer. Primeiro o aviso, tá? Ontem a gente abriu vagas para uma experiência diferente de tudo que você já viu sobre investimentos. Experiência do dinheiro à liberdade, uma experiência em que a gente ensina tudo que a gente sabe sobre como transformar o seu dinheiro numa fonte para que você tenha muita liberdade. As vagas para a experiência vão ficar abertas por tempo limitado. Vou deixar o link ali em cima na cabeça do Felipe. Primeiro link na descrição. Agora a pergunta que eu vou responder, né? Algo que eu pensei que você possa estar pensando que é o tipo... Porra, mas por que vocês falam todos os meses de ações diferentes? Não deveria apenas comprar seus dividendos e nunca mais vender? E aí eu vou deixar o Filipão responder essa pergunta. Afinal, muita gente pensa, Putz, então vamos comprar empresas ali de setores perenes que estejam sempre na economia, porque aí eu só compro ações de dividendos para minha carteira e nunca mais vendo, e isso vai me levar a viver de renda no futuro. só que esse pensamento tem um problema. Se você fosse fazer isso, por exemplo, há uns 10 anos atrás, ali em 2012, você ia se deparar com matérias tipo essa aqui, ó. Ações para esquecer na carteira e viver de renda na sua aposentadoria. E aí, detalhe para a última ação que estava ali naquela lista, que eram as ações da OIBR. De um setor perene, que é o de telecomunicações, mas que de lá até hoje caiu mais de 99% de cotação, mesmo colocando dividendos que ela não pagou por muitos anos. Outro caso pouco conhecido aqui no Brasil eram as ações da Bardella, uma empresa de soluções mecânicas para a indústria. Aparecia como uma das maiores pagadoras de dividendos em 2004, 2005 e foi assim de novo em 2011, 2012. Só que de lá até aqui já foram mais de 82% de queda, a empresa ainda negociada na Bolsa do Brasil, mas com uma performance que muito provavelmente nunca vai voltar para o que foi antes. E se você acha que isso é muito incomum de acontecer com empresas únicas, você olha para essa tabela aqui mostrando quanto cada uma dessas empresas listadas caiu nos últimos 10 anos. Empresas únicas. E detalhe, somente uma delas é do setor de varejo, que é o que o pessoal pensa que mais quebra por aí no mercado. É por isso que nessa série de vídeos a gente traz uma estratégia muito clara que não só seleciona as maiores pagadoras de dividendos da bolsa, mas busca sempre fazer rebalanceamentos periódicos, nesse caso a cada pelo menos 12 meses para cada investidor, para que você mantenha sempre realmente as mais pagadoras de dividendos e não segure uma empresa que não faz mais sentido de estar dentro do seu portfólio. É bom a gente lembrar aqui que é a estratégia que dá o output de quais são as ações, né? Não a nossa visão qualitativa, né? Em nada disso. Uma ação como a WIS que vem caindo ou que é
impopular, né, como a próxima que eu vou citar. Isso às vezes acaba sendo uma forma de ir contra, né, a maré, contra a maná. Segunda ação aqui então é a JBS de código JBSS3. Ela vem anunciando dividendos de R$1 por ação já há alguns anos. Só pagou uma vez esse ano, eu espero que ela pague mais uma vez esse ano, ali em novembro, o que igualaria o dividendo desse ano com o do ano passado. Essa empresa está sofrendo. Nos últimos 12 meses as ações caem aí 29%, mesmo com os dividendos essa queda é grande, de 28%. Mas a gente está sendo aqui pelos fatores matemáticos. Ela é consistente no pagamento já há 10 anos, né? Mesmo 2019 ali que parece que não pagou, ela pagou sim. E tem um dividend yield médio dos últimos 3 anos de 11%. Eles podem pensar, pô, JBS, eu não gostei muito dessas ações. Tá tudo bem, mas o importante é entender que isso aqui é fruto de uma estratégia que o Filipão aqui criou, se baseando nesse livro, né, Get Rich with Dividends, um investidor CFA nos Estados Unidos, e que olha para critérios matemáticos que, por serem matemáticos, a gente conseguiu testar no passado. E o resultado aí da máquina de dividendos foi bem superior ao do Ibovespa, desde que a gente começou a fazer os testes aqui, com um dividend yield médio histórico de 7% ao ano. Mais sobre a estratégia, a gente revela no e-book, por hora gratuito, a gente pensa em vender ele no futuro, mas para quem está aqui é gratuito, que eu vou deixar o link ali em cima da cabeça do Felipe, segundo link aqui na descrição, para você conhecer melhor a nossa estratégia, entender o que quer investir de forma quântica. Vamos para a elétrica Taesa, muito conhecida dos investidores que nos assistem aqui, transmissora de energia no país, com mais de 15 quilômetros de extensão em linhas aqui pelo Brasil. E o mercado tem inclusive esperado um pagamento de dividendos menor no futuro da Taesa, dizendo que os dividendos gordos podem estar ameaçados, e tem duas grandes razões para isso. A primeira é o ciclo de reinvestimentos que a empresa vem fazendo, uma vez que ela está voltando a vencer algumas concessões no mercado, e isso exige que a empresa tire dinheiro do caixa dela para construir novas linhas de transmissão que só passam a gerar receita no futuro, mas o gasto é no presente, por isso que ela passa a pagar menos dividendos no curto prazo. Além disso, a queda do IGPM, índice de inflação daqui do Brasil, que aconteceu de 12 meses para cá, e não é nada comum, a gente vê uma inflação negativa por mais de 12 meses no Brasil, acabou atrapalhando a maioria das concessões da Taesa, que é atrelada à IGPM. Por essas e outras, a cotação nos últimos 12 meses vem caindo pouco mais de 14%, e mesmo com o reinvestimento dos proventos, a empresa cai 6% em 12 meses. Agora, se ela vai conseguir realmente fechar novas boas concessões para manter esse dividendo que ela vem pagando para o futuro, somente o futuro dirá, mas ela está dentro da estratégia por causa dos critérios claros de já pagar dividendos consistentemente há mais de 13 anos e estar com um dividend yield médio de 12,6% ao ano nos últimos 3 anos. Aí você pode pensar, Beleza, Miro, entendi, mas como é que eu faço para investir com essa estratégia aqui? enfim, a gente criou a estratégia máquina de dividendos como uma solução para os nossos clientes de wealth, que são pessoas, famílias, né, com um patrimônio grande, acima de 500 mil, muitos com acima de R$1 milhão para investir, alguns acima de 2, 10, 15 milhões para investir, que a gente monta a carteira para ele. A gente faz recomendações personalizadas de investimentos, não só em ações, né, mas também em fundos imobiliários, renda fixa, alocação global, enfim. A gente toma conta da carteira deles para que eles possam ficar tranquilos e ter tempo, né, de focar naquilo que mais importa para eles, além de ter segurança ali nas estratégias que estão sendo seguidas. A gente viu que alguns clientes, inclusive os que já estavam vivendo de renda, tinham uma demanda muito forte para uma estratégia de dividendos, então a gente criou a nossa aqui, né, sempre quantitativa. E existem duas formas que você pode investir com essa estratégia. A primeira delas é sendo cliente nosso, cliente de wealth. Você tem acima de R$500 mil para investir, a gente conversa contigo, faz uma análise da tua carteira atual de forma gratuita, se a gente encontrar pontos de melhoria, sugerir algumas mudanças e fazer uma proposta comercial para você nos contratar essas mudanças. Vou deixar o link para um rápido formulário, se você quiser conversar conosco e conhecer serviço de análise de carteira, em cima daí da cabeça do Felipe. Enquanto eu digo que é a segunda forma de você aprender conosco, na experiência do Dinheiro Liberdade, já citei anteriormente, primeiro link na descrição. E aí, enquanto você vai fazendo isso, vamos lá para a quarta ação aqui que o Filipão vai contar. Eu quero ver se você descobre qual é. Uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, que recentemente trouxe uma polêmica para o Brasil, porque ela falou em reduzir o seu payout, ou seja, uma parcela do lucro que ela pagava em dividendos, agora ela quer pagar uma parcela menor. Além disso, existe uma defasagem na venda do diesel e da gasolina nas bombas aqui do Brasil, no posto de gasolina. Na verdade, está sendo vendido por menos do que a empresa realmente tem de custo para produzir aquilo ali. O que leva a crer que os dividend yields altos que essa empresa pagou nos últimos anos não vão se manter. Mas afinal de contas, não precisa de muita coisa para a gente olhar para um dividend yield ao ano de 27% e crer que aquilo ali não vai se sustentar nesse número por muito tempo. O fato é que mesmo com a redução desse dividend yield, tem muita gente esperando ali um dividendo sendo pago de 12% ao ano, é o que muitos analistas falam. O que ainda assim seria um dividend yield muito alto. Apesar disso tudo, a performance da empresa nos últimos 12 meses tem surpreendido muita gente, porque ela já sobe 16% só de cotação e com reinvestimento dos proventos são 54% de alta. E não é por nada disso nem fatores subjetivos
objetivos que ela está dentro da estratégia é porque ela tem consistência de 5 anos de pagamento de dividendos e um dividend yield médio de 27% ao ano nos últimos 3. Filipão falando aqui, obviamente, da Petrobras, de código PETRO4. Agora que você conheceu 4 ações que passam os critérios da máquina de dividendos, aqui no e-book, em que a gente explica melhor a estratégia, estão 7 ações no total. E se você quiser conhecer algumas ações baratas que a gente está comprando nesse mês de outubro, vou deixar o link para um vídeo aqui. Um grande abraço e até mais.